Querido Deus que estás nos céus, queremos-te suplicar que aceites o nosso louvor em gratidão a tudo aquilo que tu nos tens feito. Permite, querido Deus, que os nossos corações estejam abertos à tua presença. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, visitas e todos aqueles que nos assistem pela internet. Desejo um sábado feliz na presença do Senhor Jesus. E vamos louvar o Senhor com o número 373. 373. Aqueles que puderem, nós gostaríamos de convidar a que pudéssemos nos ajoelhar para orarmos ao nosso Deus. Bondoso Senhor que habitas nas alturas dos céus, muito obrigado pela bênção de podermos estar em Tua Santa Casa de Oração. Obrigado também, Senhor, por cada um dos queridos amigos que aqui se faz presente nesta manhã também. Que a todos nós, Senhor, nos possas dar não só a alegria de vivermos a esperança de estarmos em Tua presença, mas também, Senhor, de irmos para casa, cada um com o coração cheio e rejubiloso da certeza de que Tu, Senhor, renovas o Teu amor e o Teu carinho através das mensagens que tens para nós nesta manhã. Quero-te pedir de uma maneira muito particular, Senhor, que nos ajudes a que neste tempo de adoração que aqui teremos, possamos verdadeiramente abrir o coração e a mente a ouvir a Tua palavra e a receber de Ti, Senhor, tudo o que carinhosamente já tens preparado para nós. Quero-te pedir particularmente, Senhor, que aqueles que estão tristes, preocupados ou com algum tipo de situação que lhes traga perplexidade ao coração, Senhor, que neste momento estas preocupações e estas ansiedades possam ser postas de lado e que única e exclusivamente a nossa atenção seja posta em Ti e naquilo que tens para nós nesta manhã. É
É o que te pedimos e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provai e vede. História de hoje. Cabo de guerra. Ela era conhecida na feira e sempre conseguia matar a sua fome. Caminhando pelas ruas, chutando uma bola bem tosca, Amanda sequer imaginava o que aconteceria com a sua vida. Por entre as grades do muro da igreja, aquele semblante sofrido e triste emitia gritos silenciosos de socorro. Que lugar era esse? Que pessoas eram essas? Tia, você pode me levar na sua casa para eu almoçar? Tá bom, vamos sim, tá? Eu procurei, localizei os seus pais e, conversando com eles, vi que Amanda precisava de orientação e cuidados especiais. Autorizada por eles, iniciei um processo de mudança em sua vida. Levei-a para a igreja, dei a ela novas oportunidades e confirmei a sua participação no clube de desbravadores. Eu gostaria de convidar uma criança que viesse aqui para participar da ilustração da história de hoje. Quem poderia me ajudar? Tia, será que eu posso ir? Vai sim, pode ir. Muito bem. Como é seu nome? Amanda, você sabe brincar de cabo de guerra? Sei. Aonde que você aprendeu? No clube de desbravadores. Muito bem. Então eu quero que você pegue naquela ponta da corda e nós vamos começar a brincadeira. Então eu quero chamar alguém que vai brincar de cabo de guerra com a Amanda. O senhor pode vir aqui, por favor? E aí, Amanda, você acha que você consegue derrotá-lo? Consigo. Você é uma menina corajosa, mas nós vamos continuar. Precisa vir mais uma pessoa para continuar essa brincadeira. Você pode nos ajudar? E agora, Amanda, você acha que você consegue vencê-los? Agora eu acho que não. Quem sabe se a mãe da Amanda pode ajudá-la? Ela está aqui? Eu não era sua mãe. Ela não era minha responsabilidade. Mas eu fui levada para uma situação sem volta na minha vida. Será que agora a Amanda e a sua mãe conseguem vencer esses dois homens fortes e que representam os desafios que vocês vão enfrentar na vida? A gente consegue, mãe? Com certeza a Amanda que está aqui deve matar um leão por dia. E ela e sua mãe precisam de ajuda para vencer esse cabo de guerra. Será que alguém se dispõe a ajudar mãe e filha a vencer esse desafio? Nada daquilo havia sido combinado. Tampouco aquela educadora me conhecia e sequer sabia que estava tratando de um assunto real dentro da igreja. Diante daquela manifestação, eu entendi o recado de Deus para a minha vida. Os dias se passaram, Amanda recebeu estudos bíblicos e decidiu por ela mesma pelo batismo. Hoje, ela é uma
uma menina diferente, integrada na igreja e no clube de desbravadores. Há 3 anos, ela é uma aluna da escola adventista e seu rendimento escolar surpreende seus professores. Eu nunca pensei que pudesse ajudar uma criança dessa maneira. Eu não pedi isso. Eu apenas não olhei para o lado quando a Amanda surgiu na minha frente. É como se Deus tivesse colocado diante de mim a oportunidade de estar salvando um de seus filhos aqui na Terra. E é isso que eu estou fazendo. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Pai querido, quão gratos nós estamos porque a cada sábado Tu nos dás o privilégio de estarmos na Tua Santa Casa de Oração. Obrigado por mais uma semana de vida. Obrigado por todas as bênçãos que Tu derramas a cada dia, a cada hora, àqueles que Tu criaste. Que Tu sejas o orientador destes recursos,
que os possas abençoar e que eles possam ser usados para a salvação de muitos seres que tu criaste e que estão perdidos para este mundo fora. Usa-nos, bom Pai, e obrigado por nós fazermos parte do teu plano, porque assim também nos sentimos úteis. Guia-nos, dá-nos um resto de sábado feliz, te agradecemos e pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Bom dia, meninos, e bom sábado. Hoje é um dia feliz, não é? E agora vamos ter o nosso momento da história. Eu vou só abrir aqui as imagens que preparei para vocês. Muito bem. Vocês sabem que nos tempos da Bíblia, Deus falava com as pessoas audivelmente. Assim, as pessoas conseguiam ouvir a voz de Deus tal como vocês me estão a ouvir agora. Vocês estão a ouvir, não estão? Estão atentos? Conseguem ouvir a minha voz? As pessoas naquela altura também conseguiam ouvir a voz de Deus. E sabem que o povo de Israel, 3 meses depois de ter saído do Egito, estão distraídos aqui com os desenhos. Depois de terem saído do Egito, Deus disse que ia falar com eles. E vocês sabem como é que diz a Bíblia que era a voz de Deus? Grossa? Grave? Ouçam, escutem então com muita atenção. A que é que se parece este som? Um trovão. Em Êxodo 19, na Bíblia, diz-nos que Moisés falava e Deus respondia-lhe com a voz do trovão. Eles conseguiam entender o que Deus estava a dizer, só como eles não conseguiam descrever aquela voz tão poderosa, a Bíblia diz-nos que era como um trovão, a voz de Deus. E vocês sabem que, hoje em dia, Deus já não nos fala dessa forma, Deus fala-nos de outras formas. De que formas é que Deus nos fala? Através da oração, através da leitura da Bíblia. A Bíblia, quando nós a lemos, é como se Deus estivesse a falar connosco. Muito bem. Certa vez, conta-se a história que um homem, e agora sim vocês podem olhar com atenção para aqui, conta-se a história que este senhor, e agora já não sei, este senhor que aqui está, ele tinha um amigo índio. Vocês sabem o que é um índio? Esse amigo índio, este senhor vivia na cidade. E esse amigo índio vivia na floresta, no meio da natureza. E este amigo convidou o índio para vir à cidade, para passear e para conhecer a cidade. O índio, quando ali chegou, imaginem o que será que ele ouviu? Barulho. Ele ficou admirado, em primeiro lugar, com os prédios tão altos. Uau! Depois, ele ficou espantado com o som dos carros, as buzinas, as ambulâncias, as pessoas a falarem pela rua. Ficou mesmo muito espantado. Mas a dado momento ele disse para o amigo: eu estou a ouvir um grilo. E o amigo, muito espantado, disse: mas como é que no meio deste barulho, deste ruído todo, tu consegues ouvir um grilo?
Como é que faz o grilo? Cri, 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 cri. Mas no meio da cidade, com o barulho dos carros, o amigo disse, é impossível tu estares a ouvir um grilo. O índio insistiu, levou o seu amigo até um canteiro, afastou lá as folhas e imaginem o que é que lá estava escondido. Um grilo. E o amigo, mais uma vez espantado, disse assim, mas como é que é possível? Como é que tu ouviste um grilo no meio deste ruído todo? E o índio, para explicar melhor ao seu amigo, disse assim, tens aí umas moedas? Empresta-me umas moedas. E então, ele pegou nas moedas e atirou-as para o chão. Como é que faz o barulho das moedas a cair no chão? Plim, 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 plim. E enquanto as moedas tilintavam, as pessoas que estavam a passar na rua, o que é que fizeram? Pararam e olharam. No meio daquele ruído todo, conseguiram ouvir o barulho das moedas. E então o índio disse para o seu amigo, sabes, eu estou habituado a ouvir o grilo lá no sítio onde eu vivo. As pessoas daqui da cidade estão habituadas a ouvir este tipo de som. E então nós ouvimos aquilo que nós aprendemos a ouvir, ou que fomos treinados para ouvir. E agora vou-vos dizer uma coisa que é um pouco triste, é muito triste, aliás. No mundo que nós vivemos, sabem, as pessoas não estão habituadas a ouvir a voz de Deus. Sabem porquê? Porque a televisão, o computador, os telemóveis fazem com que as pessoas fiquem com pouco tempo para ouvir a voz de Deus. Mas eu acredito que nós, e vocês estão a crescer muito depressa, vocês vão fazer o quê para conseguirem ouvir a voz de Deus? Ler a Bíblia, orar a cada dia, e assim nós vamos conseguir reconhecer a voz de Deus. E quando Jesus voltar, no último dia desta terra, quando Ele voltar nas nuvens do céu, nós vamos reconhecer a sua voz e vamos ficar felizes porque sabemos que é Jesus que está a voltar. Eu oro para que vocês cresçam sempre conscientes disto, que orem e leiam a cada dia. É muito importante, está bem? Um bom sábado para vocês. O Afonso não quer cantar, não faz mal. Eu vou cantar por ele. Já pensaste bem em como tens vivido a tua vida até aqui? Vives mal ou bem, mas há sempre um vazio dentro de ti. Sentes-te só, desanimado, mas o teu Deus tem algo melhor. Ele quer dar-te uma nova vida e terás paz no teu interior. Não esperes
Nós queremos saudar a igreja aqui reunida, dizer a todos os irmãos, amigos que aqui estão, que vocês são muito bem-vindos. O Senhor está, de fato, muito feliz com a vossa presença. Como a Helena cantou, verdadeiramente o Senhor quer nos abraçar e Ele quer nos dar um feliz sábado e o desejo de uma vida eterna com Ele. Nesta manhã, além de saudar os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que nos assistem também pela internet, gostaria de dar as boas-vindas a um amigo que já é conhecido desta igreja, o irmão Rui Dias, que mais ou menos uma vez por ano vai estando connosco. E a ele, portanto, queremos desejar que o Senhor o possa abençoar. As apresentações são quase desnecessárias, visto que ele com alguma frequência está entre nós, mas para aqueles que não conhecem, o irmão Rui Dias é o tesoureiro da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. E ele, nesta manhã, trará-nos a bênção da palavra do Senhor. Que Deus o abençoe, irmão Rui. Muito obrigado, pastor Rui. De facto, é com alegria que, mais uma vez, me encontro no vosso meio. Tal tem vindo a acontecer com alguma regularidade devido às funções que executo na União e, periodicamente, a tesouraria da Igreja de Funchal, devido às normas que nos regem, terá que ser auditada pela União e, devido à quantidade de membros, todos os anos eu tenho que estar aqui em serviço, mas é sempre um prazer que o pastor Rui tem-me dado a palavra no sábado em que eu estou cá, e com alegria passarmos um tempo juntos com o nosso Deus e agora também com os irmãos que estão em Porto Santo, que também estão a visualizar neste momento para eles também as saudações cristãs, junto com todos os membros das igrejas que tenho visitado ao longo do país e das ilhas, que as bênçãos de Deus se possam fazer sentir nos nossos corações. Há um assunto que para todos nós, seres humanos, é permanente, que é o futuro. Nós não conseguimos adivinhar, saber ou listar aquilo que vai acontecer num futuro, nem que seja próximo, nem que seja daqui a uma hora. Nós não sabemos se iremos estar vivos, se aquilo que nós esperamos vai acontecer. E aquilo que nós temos é que, como a língua portuguesa é muito rica nos vocábulos, nós temos várias palavras que indicam exatamente esta incapacidade que o ser humano tem. Eu vou puxar um pouco a brasa à minha área profissional, portanto a parte financeira, e então nós temos palavras como orçamentos, de certeza que os irmãos já ouviram, cenários, projeções, estudos, tudo palavras que indicam o seguinte, muito simples: esperamos que aconteça aquilo que estamos a projetar, mas não temos a certeza se vai acontecer. E é um facto. Normalmente, tudo aquilo que nós projetamos, há um desvio qualquer, sempre, por incrível que pareça. E agora, uma pergunta que se coloca: como é que o nosso Deus? Será que Ele também fica surpreendido com aquilo que vai acontecer? Será que há novidades para Ele? Eu convido a que cada um de vós possa abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 46. E este profeta, inspirado por Deus, vai escrever em determinada altura da sua vida estes dois versículos, no capítulo 46, versos 9 e 10, em que fala sobre este assunto. Como é para Deus o futuro? Ele diz o seguinte no verso 9: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade.
Meus irmãos, para Deus, o futuro é o passado. Não há desvios, não há surpresas no final. Os orçamentos de Deus, por incrível que pareça, saem sempre certos. E nós encontramos na Bíblia, logo no início, em Gênesis, no capítulo 3, naquela experiência que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tiveram ao comerem o fruto da árvore que não deviam de comer, que estava proibido, e depois eles de repente viram que estavam nus e vestiram-se com umas folhas de figueira. E então, eles, ao ouvirem a voz de Deus, escondem-se. O que eu acho estranho neste relato é que se Deus sabe todas as coisas, sabe o que é que eles tinham feito, sabe onde eles se encontravam, onde eles estavam escondidos, porquê é que chamou? Porquê é que não foi logo ter com eles? Porquê é que chamou por Adão e Eva? Eu penso, meus irmãos, que Deus é um ser, é um pai que gosta que os seus filhos compreendam aquilo que fazem. E foi por isso que, ao saber que Adão e Eva fizeram aquilo que não deviam ter feito, o elemento que ele introduziu para chamar a atenção daquilo que eles tinham feito foi chamar por eles. E nós vamos encontrar que depois, ao eles compreenderem aquilo que tinham feito, Deus vai colocar aquilo que nós chamamos uma luz ao fundo do túnel. Eles ficaram com o coração despedaçado, tinham que sair do jardim do Éden, tinham de sair da sua casa, a casa feita por Deus, para eles cuidarem, para eles viverem. E então, Deus fala no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, aquilo que todos nós tão bem já conhecemos. E ele vai dizer: e porei inimizade entre ti e a mulher. Deus aqui estava a falar para a serpente. E ele vai dizer: a tua descendência da serpente vai lutar. Agora reparem, não diz a descendência da mulher. O que é que está escrito? O teu descendente. A quem é que se referia Deus? A Jesus. E agora, este Jesus vira-se para a serpente, ferirá a tua cabeça, e tu, serpente, ferirás o calcanhar de Jesus. E, meus irmãos, com esta promessa, com esta profecia messiânica, a primeira, dita pelo próprio Deus, registrada na Bíblia, vai permitir que o ser humano, desde Adão até à vinda de Jesus, tivesse uma orientação, tivesse um caminho, tivesse uma luz que os indicasse para onde deveriam de ir. O que acontece é que nós bem sabemos, com o relato que nós temos pela Bíblia, que o ser humano dividiu-se em duas classes: os filhos de Deus e os filhos dos homens. A diferença entre os dois é que uns queriam fazer a vontade de Deus, os outros queriam fazer a sua própria vontade. Uma pergunta: hoje em dia, meus irmãos, que caminhos nós temos à nossa frente? O que é que nós poderemos fazer em relação a este assunto? Também não temos dois caminhos? Temos. Ou fazemos a vontade de Deus e abdicamos da nossa vontade, ou, por outro lado, fazemos aquilo que nos dá prazer, a nossa vontade. Mas ao longo dos séculos isto tem norteado o pensamento daqueles que seguem a Deus. E nós vamos encontrar um rei de Jerusalém, que está escrito em 2 de Crónicas, capítulo 20. O rei chama-se Josafá. Este rei, a Bíblia diz que fez tudo o que era correto aos olhos de Deus. Quem não gostava de ouvir isto das suas vidas? Ter feito tudo o que era correto aos olhos de Deus.
Penso que todos nós gostamos e queríamos que assim fosse. Mas este rei está invadido por um povo estranho, um povo invasor. E ele queria ir lutar, mas pediu conselho ao profeta que estava em Jerusalém. E o profeta disse, em nome de Deus, tu não podes ir à batalha. Esta batalha não é tua, é de Deus. Unicamente vê as maravilhas que Deus vai fazer por ti. E Josafá, no verso 20 deste capítulo 20 de 2 de Crónicas, vai dizer umas palavras que todos nós bem conhecemos, que diz o seguinte: saindo eles, Josafá pôs-se de pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Conhecemos estas frases. A minha pergunta é: esta frase continua válida nos dias de hoje, século XXI, outubro, primeiro dia de outubro? É válido agora, depois de tantos milénios atrás que foram proferidos? Será que continua válido? Eu penso que sim, meus irmãos, porque se nós confiarmos no nosso Deus, aonde nós estivermos, a passar aquilo que estivermos a passar, é o sítio mais seguro para estarmos. Porquê? Porque Deus está aqui ao pé de nós. E se nós atendermos às advertências, aos conselhos que Deus apresenta através dos seus servos, os profetas, obrigatoriamente, aos olhos de Deus, nós iremos prosperar. Não há outro caminho, não há outra solução. E, meus irmãos, Deus também, através de outro profeta, acrescentou um aspecto muito importante. Desta vez em Amós, um profeta designado como profeta menor, não pela importância da mensagem que apresenta, mas devido ao tamanho do livro que ele tem. E este profeta Amós, que está depois de Daniel e depois também de Oseias, no capítulo 3, verso 7, ele vai dizer o seguinte, inspirado por Deus. Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E quando nós pensamos nisto, meus irmãos, Deus não faz nada, absolutamente nada, com o ser humano, sem que tenha primeiro revelado aquilo que vai fazer. E eu pergunto, mesmo nada? Hoje, será que Deus não revelou aquilo que vai fazer? Meus irmãos, um exemplo. Vamos para Gênesis, capítulo 18. Vamos encontrar Abraão sentado debaixo de uma árvore. Era um dia de calor, o Médio Oriente tem destas coisas, ainda agora, e também aqui a Madeira hoje está um bocado de calor, contrariamente às minhas visitas nos anos anteriores, mas estamos aqui para estarmos em comunhão uns com os outros. Mas Abraão, como dizia, estava sentado debaixo da sombra de uma árvore. E, entretanto, ele apercebe-se da presença de 3 seres. O Espírito Profecia diz que um deles era o próprio Jesus. E então, Abraão, como naturalmente sempre fez, ele aproxima-se destes seres e convida a que se sentem debaixo da árvore, na sua sombra, lavem os pés, descansem e comam. E nós vamos encontrar uma relação de alimentos que Abraão mandou preparar. E se nós repararmos, não foi uma refeição pequena. Mandou fazer pão, coalhada, preparar um animal, um bezerro, os frutos da época da terra. E o que é certo é que esta refeição, que demorou de certeza várias horas, eles comeram e descansaram. E depois 2 deles levantaram-se e afastaram-se
e um deles, que era Jesus, ficou para trás. E agora, no verso 17 deste capítulo 18 de Gênesis, vamos ler o seguinte: Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? O que é que Deus ia fazer? A destruição de Sodoma e Gomorra. E agora nós vamos encontrar uma situação caricata. Um ser humano falível, com os seus problemas, com as suas virtudes, a negociar com Deus a salvação de duas cidades. E nós vamos encontrar Abraão a dizer a Deus: Senhor, se houver 50 justos, será que mesmo assim vais destruir as cidades? E Deus vai dizer a Abraão: Abraão, se houver 50 justos, por amor deles, eu não vou destruir as cidades. E agora Abraão começa a descer o número: 40, 30, 20. E depois, ele, tomado de ousadia, vai dizer: perdoa-me, Senhor, mas se houver 10 justos, será que tu vais poupar as cidades? E o que nós vemos é que Deus diz: por amor aos 10, eu pouparei as cidades. Quantos é que se salvaram? Quantos foram? 3 pessoas. Ló e as suas 2 filhas. Porque a sua mulher transformou-se numa estátua de sal, porque olhou para trás. Meus irmãos, estamos nós dispostos a negociar com Deus a salvação do nosso irmão que está ao nosso lado? Daquela pessoa que ainda não crê em Deus? Daquele irmão que está a passar problemas de fé na igreja? Será que nós estamos disponíveis para interceder junto de Deus pela salvação deste nosso irmão? Abraão foi capaz disso. Abraão não se preocupou com os problemas daquilo que eles faziam. Preocupou-se, sim, foi pedir a Deus que, se houvesse alguma possibilidade, alguma solução, que os poupasse. Meus irmãos, foi exatamente isto que Jesus veio fazer quando veio a primeira vez a esta terra. Nós ainda estávamos inimigos, ainda estávamos contra Deus. Mas estando nessa condição, Deus amou de tal maneira o pecador que Jesus deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E agora, meus irmãos, faço uma pergunta. Aquela que fiz há bocadinho, será que para hoje Deus revelou aquilo que vai fazer? Hoje, dia 1 de outubro de 2016? Eu penso que sim. Em Daniel, e quando nós ouvimos mencionar o livro de Daniel, a nossa atenção é redobrada. Porque nós gostamos muito do livro de Daniel, do livro de Apocalipse, por causa das profecias. E no capítulo 2 nós encontramos uma profecia que Nabucodonosor e Daniel sonharam, sonhos dados por Deus. E nós vamos encontrar uma estátua com vários metais, representando vários impérios. A propósito, onde é que nós nos encontramos? Nos pés. Qual é a característica dos pés? Parte ferro e parte barro. Materiais que não se ligam, nem que nós queiramos, não se ligam. E nós encontramos hoje, neste ano, um exemplo disso, com a saída de Inglaterra do mercado europeu, em que os fortes não conseguem fazer a sua vontade e os fracos conseguem impor as suas exigências. E é a situação que nós vivemos na Europa. Mas agora o que é que vai acontecer segundo a profecia? Uma pedra que será lançada sem mãos vai bater aonde? Exatamente nos pés. E vai fazer com que toda a estátua, representando a humanidade, se desfaça, esmiúce, desapareça. E o que é que vai surgir então? Uma nova ordem,
um novo império, um novo governo. Dirigido por quem? Pelo nosso Deus, por Jesus. No capítulo 7, nós vamos encontrar a mesma profecia. Só que agora não vamos encontrar metais, nem estátuas, vamos encontrar animais. Animais que, diferentes uns dos outros, têm as suas particularidades, que identificam os reinos que estão apresentados no capítulo 2. A mesma sequência. E no capítulo 7, verso 25, um destes animais, aquele que era terrível e espantoso, que não tinha comparação possível com os animais existentes na terra. E Daniel vai em visão escrever o seguinte: este animal iria proferir palavras contra o Altíssimo, destruir os santos do Altíssimo, cuidar em mudar os tempos e as leis, e eles seriam entregues nas suas mãos, por quanto tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Fazendo as continhas todas, 3 anos e meio, 7.260 dias ou anos, considerando o ano judeu de 360 dias. Portanto, 1.260 dias ou anos era o período pelo qual o povo de Deus seria entregue nas mãos deste poder, em que seriam perseguidos, mortos e, sei lá, espancados, como nós conhecemos na história, na Idade Média e também na Renascença, até a Revolução Francesa. E este período, que começou em 538 da nossa era, vai terminar no ano de 798. Um ano muito interessante, muito redondo, quase a chegar a 1800, depois do terremoto de Lisboa, de 1755, portanto está ali no meio. O que é que aconteceu neste ano de especial? Estávamos em plena Revolução Francesa. E um general de Napoleão, chamado Berthier, entra na sé do governo, portanto, católico, da Igreja Católica, que era o domínio político que havia na Europa, e este general prende o Papa Pio VI. E com isto, terminando este período de perseguição do povo de Deus. Agora, não há mais nada? Não há mais nenhuma indicação? Vamos então ao capítulo 8. E agora Daniel, em visão, vai relatar aquilo que a Igreja de Deus ia passar. Um período mais lato, que incluía estes 1260 dias ou anos, mas mais abrangente. E no capítulo 8, versos 13 e 14, nós vamos encontrar o seguinte: depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava e que pergunta: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E este respondeu: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2300 dias. Este período começa quando? Todos nós sabemos, está na Bíblia. Em Esdras e Neemias está lá explicitamente o início deste período, que foi desde a ordem, o decreto da restauração de Jerusalém e do templo. E agora este período vai terminar, vai passar ao longo dos séculos e vai terminar no ano de 1844. E o que é que aconteceu neste ano? A nível de história não aconteceu nada. Mas aconteceu uma coisa: o grande desapontamento. Aqueles que esperavam a vinda de Jesus verificaram que Jesus não veio. As suas crenças, os seus alicerces, aquilo onde eles depositaram a sua confiança, desapareceu. E Deus vai dizer em visão que não era a vinda de Jesus
Este santuário que o profeta falava em visão era no céu. E agora, dentro deste período, a partir de 1844, até à vinda de Jesus, o que é que vai acontecer? O que é que está a acontecer neste momento? O juízo investigativo. E o que é que se passa neste juízo investigativo? Uma coisa muito simples. Todos aqueles seres humanos que desde Adão até agora aceitaram Jesus, a mensagem da verdade, a mensagem de Deus, os seus nomes seriam passados nesta análise. E os nossos atos iriam mostrar se nós seremos salvos ou não. Se todos os nossos pecados estão cobertos com o sangue de Jesus, ou seja, se nós pedimos perdão a Deus e a quem ofendemos de todos os nossos pecados, se assim acontece, seremos salvos. Basta um pecado, meus irmãos, não confessado, não pedido perdão, para nós já não sermos salvos. E de quem é que é a culpa? É de Deus? De modo algum. É nossa. Meus irmãos, Paulo apresenta duas advertências. Com estas advertências eu quero concluir a minha meditação desta manhã. A primeira não é uma advertência, é um convite que nós encontramos em Hebreus, no capítulo 4, versos 14 a 16. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. São os últimos 3 versos deste capítulo 4 de Hebreus. E agora, Paulo vai dizer o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas com uma diferença. Qual é a diferença? Sem pecado. E agora o conselho que Paulo dá. Acheguemo-nos, portanto, com toda a confiança, junto do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aquilo que está a dizer Paulo é que nós devemos agarrar-nos a Deus em todo momento de dificuldade ou não e buscarmos auxílio daquele que tudo conhece, daquele que tudo passou, daquele que também tudo suportou por amor a nós. A advertência. Convido a que desloquemos do capítulo 4 para o capítulo 2 de Hebreus. Os primeiros 3 versos. E Paulo vai apresentar uma mensagem que nós poderemos perfeitamente identificá-la como oportuna para os nossos dias de hoje. E Paulo diz, por esta razão. Qual razão? Daquilo que está para trás, daquilo que já falámos, daquilo que foi apresentado. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E agora reparem, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o seu justo castigo, lembrando, por exemplo, os antediluvianos, em que foram advertidos e receberam o justo castigo daquilo que eles fizeram, Sodoma e Gomorra, e tantas outras cidades que foram destruídas a mando de Deus, agora a advertência de Paulo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que Paulo está aqui a dizer é o seguinte, meus irmãos: como é que nós poderemos pensar que seremos salvos se não atendermos às advertências que Deus apresentou pelos seus servos, os profetas? Como é que nós poderemos
pensar alguma vez que poderemos fazer tudo aquilo que quisermos fazer, tudo aquilo que vier no nosso coração, e mesmo assim sermos salvos por Deus, sem atender às advertências que Ele apresentou e que estão escritas na Bíblia e no Espírito de Profecia, como é que nós poderemos pensar em sermos salvos nessas circunstâncias? É por isso, meus irmãos, que eu deixo um repto esta manhã, que cada um de nós possa se apegar com mais firmeza, como Paulo diz, às advertências que Deus bondosamente nos tem apresentado. Possamos passar tempo com Ele. Possamos fazer as correções na nossa vida que forem necessárias, para que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós poderemos dizer: eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e irmos ao seu encontro, meus irmãos, nas nuvens dos céus, e entrarmos na Nova Jerusalém. Este é o meu desejo para cada um de nós esta manhã. E para terminarmos o culto esta manhã, vamos entoar o hino 386. 386. Oh
Vamos orar. Nosso bom e amantíssimo Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque Tu nos prometes que nos darás segurança e prosperidade sempre que nós confiarmos em Ti. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã, mais uma vez, Tu nos deixaste bem claro que todas as advertências que nos fazes devem ser para levarmos em conta de maneira bem séria, de maneira que possamos viver, Senhor, de acordo com o grande e bonito plano que tens para a nossa vida, que é a oportunidade de vivermos um dia eternamente contigo, com Jesus Cristo, na eternidade. Te agradecemos, bondoso Senhor, porque Tu carinhosamente nos trazes mais uma vez este repto e nos deixas bem claro que no meio das adversidades e das dificuldades que possamos viver, Tu jamais nos abandonas, pelo contrário, Te fazes bem presente ao nosso lado. Te agradecemos, Senhor, por isto e Te pedimos, bom Pai, que apesar da nossa fragilidade, a nossa fé possa ser fortalecida e complementada pela presença do Teu Espírito na nossa vida. Te pedimos e agradecemos isto humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.